amiga tua também, sempre é muito bom. Então vamos lá. Vou falar sobre 3 princípios aqui que são muito fundamentais e muito importantes. E eu quero começar falando justamente do princípio da gratidão. O princípio da gratidão aqui, eu não quero falar dessa gratidão, das gratiluz, tudo falar gratidão. Não tem nada a ver, é muito mais profundo, né? É aquela gratidão de alma, de coração, sabe? Aquela coisa da gente agradecer. Bom, eu agradeço porque eu estou viva, sabe? Eu agradeço profundamente pela minha vida, pelas coisas que eu tenho, que eu sei que Deus proporcionou todas elas. Aquele sentimento profundo de alma. Por exemplo, quando a gente está aí enfrentando uma grande dificuldade e não fica só reclamando, né? Então, Deus, ele odeia a murmuração, né? E a gratidão, o que é a murmuração? É a reclamação, é aquela pipipi, pipipi, pipipi diante das reclamações, né? Deus odeia isso, ele não gosta. E a gratidão, o coração grato, o coração sincero, ele vai nos elevar diante de Deus e vai nos colocar num movimento muito saudável de prosperidade, de abundância, em todas as áreas da nossa vida, né? A abundância emocional, relacionamentos, a financeira também, saúde, uma saúde emocional. Então, tudo isso, a gratidão tem esse poder, né? Essas reclamações que a gente chama de murmuração, a reclamação, ela sempre vai nos fazer andar em círculos e a gratidão faz nós avançar. Então é só vocês pensarem assim, ó, minha vida hoje eu tô enfrentando um problema terrível, eu tô com uma série de questões aí, tô sem sono, né? Algo que tá realmente aí me tirando sono, uma preocupação muito grande, um problema muito difícil de resolver. Então, eu preciso entender qual é a minha postura diante desse problema. Então, a postura que Deus espera de nós para o meu crescimento, esse desafio, o que Deus quer me ensinar? O que eu preciso aprender nesse momento de crise? Isso é ser grata a Deus. O que é o contrário disso? Eu ficar reclamando por que isso está acontecendo, nada na minha vida dá certo, as coisas não acontecem. Ficar naquele sentimento de reclamação diário por conta de um problema que tu esteja passando. E isso faz tu andar em círculos, né? A gente costuma chamar esses períodos de deserto. Então, a permanência no problema, a permanência no deserto, está muito relacionado à tua postura. Então, se eu entendo que é para o meu bem, que é para o meu crescimento e que eu preciso aprender algo com essa situação, eu consigo passar de fase muito mais rápido, entende? Então, isso é um princípio, sim, muito importante para que a gente passe a andar em ciclos e não em círculos, né? Então, essa é a grande diferença de um coração grato para um coração reclamão, para um coração que murmura, para um coração que está sempre ali reclamando, sabe? Então, isso é muito importante da gente entender. Segundo princípio aqui que eu queria trazer para vocês... e antes de avançar para esse segundo princípio, eu já quero pedir para vocês comentários. Eu quero muito entender qual é a tua dificuldade na prática de cumprir esse princípio, qual é o entendimento que tu tem. Eu preciso muito entender quais os desafios que vocês têm, mulheres amadas, para que eu possa fazer conteúdo, quais os temas que vocês querem aprender mais, que são mais desafiadores, para que realmente eu consiga aqui ajudar e trazer um conteúdo mais específico para ajudar a vida de vocês, tá? Segundo princípio muito importante que nos aproxima muito de Deus é falar coisas boas sobre a nossa própria vida. Não sei se vocês têm o hábito de ler o livro de Provérbios, né, que está lá na Bíblia, mas eu separei um versículo aqui que Provérbios é muito conhecido, né, a grande maioria das pessoas já leu. Então, assim, Provérbios 18, 21, né, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Olha que importante isso, né? Ou seja, a nossa língua, ela tem poder de vida e de morte. Então, se eu falo coisas boas, se eu profetizo, se eu abro a minha boca para falar coisas boas sobre a minha vida,
o resultado vai ser positivo. Se eu abro a minha boca, vai ser positivo, vai ser vida. Se eu abro a minha boca para falar coisas negativas, coisas ruins sobre a minha vida ou sobre as pessoas que estão à minha volta, sobre os fatos, sobre as situações, eu estou abrindo a minha boca para falar morte. Olha que coisa profunda. Isso é muito sério, né? O poder que a gente tem só em falar coisas boas ou coisas ruins diante da vida, diante dos fatos de nós mesmas, isso é transformador e Deus espera isso de nós, né? Que a gente abra a boca para falar coisas boas, para falar do amor dele, para falar da graça, do amor, da misericórdia dele. Gente, eu tenho uma relação com Deus, deixa eu contar para vocês, assim, ó, que hoje é tão maravilhosa, assim, ó. Eu, na minha história familiar mesmo, eu tive um pai que era um bom pai, mas era um pai distante, né? Que tinha algumas questões e tudo mais. Então, eu tinha um entendimento que Deus, eu transferia essa minha relação com meu pai, né? Meu pai biológico, que já é falecido atualmente, transferir isso para Deus, achando que Deus era alguém distante. Só que quando eu comecei a me relacionar com ele, que no meu caso foi através da leitura da Bíblia, por isso que eu tô sempre aqui falando, leiam a Bíblia, as coisas mudaram e eu vi que Deus é tão maravilhoso, é tão amoroso, é um pai presente, é um pai que cuida, é um pai que aconselha, é um pai que tá sempre ali pegando a gente no colo e cuidando de nós. E isso tá ao alcance de todos nós. Não é só de mim que ele é um bom pai, ele pode ser um bom pai para ti também, basta que tu te aproxime dele. E quando a gente começa a ter um coração grato, primeiro princípio, quando a gente começa a falar coisas boas de nós, nos abençoar, né, profetizar coisas boas para nós, para nossa vida, para o nosso trabalho, para as pessoas que estão à nossa volta, isso tudo vai nos aproximando cada vez mais de Deus e ele consegue tomar mais espaço. E a gente começa a ter mais liberdade no nosso relacionamento com ele, né? Inclusive, eu quero deixar uma indicação de uma Bíblia, né? Vou deixar aqui nos comentários. Comprem, tem uma Bíblia muito legal para quem está começando a ler a palavra, que tem dificuldade de ler a Bíblia e tudo mais, que é uma Bíblia da Joyce Meyer, eu nunca sei pronunciar, que é uma Bíblia prática para o dia a dia, para a vida diária, né? Então, ali ela traz... a linguagem é contemporânea, é muito fácil de entender, ela é rosa, tem uma capa que é rosa ali, outra que é dourada, é uma Bíblia bem feminina, que tem ali orações, então tem várias coisas bacanas ali, e vale muito a pena. Então eu aconselho vocês, leiam a Bíblia, tenham um relacionamento com o Pai de vocês, tragam ele para a vida de vocês e vocês vão ver que tudo vai mudar. Então, esse é um princípio que vai te aproximar mais, e agora eu coloquei esse assunto aqui extra, né, no princípio, mas é que realmente, né, eu tô sempre incentivando e apoiando as pessoas que leiam a Bíblia. De novo, não se trata de religião, se trata do nosso relacionamento com Deus, tá? Isso é algo muito importante também. E por fim, o terceiro princípio aqui que eu quero falar com vocês é justamente a gente aprender a ter fé. E sim, precisamos ter fé. Isso aí é um princípio espiritual, é um princípio que a gente precisa trazer para as nossas vidas e a gente precisa exercitar isso. E fé justamente é crer sem duvidar. Por quê? Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente acha lá que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que vamos viver uma vida sem fé? Se a gente viver uma vida sem fé, a gente está desagradando a Deus, a gente está longe dele, né? Então, sim, precisamos ter essa fé. E principalmente é um descanso tão grande quando a gente tem fé que Deus é nosso Pai, que Ele cuida de nós, porque a gente descansa, a gente entende que o controle é dele. Olha que simples. Então, a condução da nossa vida é feita assim por eles. A gente participa da boa obra, né? A gente está junto com ele. A gente faz as coisas, óbvio, né? Mas a gente sabe que ele está lá nos protegendo, está lá nos conduzindo, está lá nos guiando e que tudo vem dele, né? Então, isso é muito maravilhoso e a gente consegue tirar o controle da nossa vida. E isso é muito, muito importante, né?
Eu sempre costumo dizer que uma das coisas mais maravilhosas que eu descobri lendo a Bíblia é que Deus fala em várias passagens, né, que Ele tem um bom plano para todas as nossas vidas. E que o nosso desafio é pedir para Ele que a gente quer conhecer a vontade dEle na nossa vida. E isso é muito maravilhoso. Então são princípios aqui muito importantes que eu trouxe para vocês. São princípios sim que vão nos aproximar cada vez mais com Deus. Quero muito saber a opinião de vocês, assim, ó, comentem nos vídeos. Eu quero muito pedir para vocês comentarem nos vídeos para que eu possa entender também, conhecer um pouco mais vocês, entender quais as dificuldades, quais as percepções que vocês estão tendo através dos vídeos que eu estou fazendo aqui. E se esse conteúdo está realmente ajudando vocês a se transformarem em mulheres com uma vida muito mais leve, mulheres mais maduras emocionalmente, que conseguem aí viver e construir relacionamentos muito mais saudáveis para a vida de vocês. Então eu quero muito conhecê-las, né? Então por isso, repito, comentem aí no vídeo, não esqueçam de dar o like, de se inscrever no canal e um beijo grande e até o próximo vídeo.